Graça e paz, abençoados, santos e eleitos do Senhor. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministérios em Graça, e é um prazer poder compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade queremos falar sobre as 3 mortes. A Bíblia fala de 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. E com base bíblica nós vamos meditar, estudar sobre este assunto. Então eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós vamos entender que através do pecado de Adão, da desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. E nós vamos entender que são 3 mortes. Então vamos ver a ordem de Deus para Adão. Porque Deus criou o homem, nós já estudamos isso sobre primeiro em espírito, mas lá no Jardim do Éden, precisamente no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, fala da formação do homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e Deus deu uma ordem a Adão. Vamos ver com base bíblica, já que tudo que falamos nós mostramos na Bíblia. Gênesis no capítulo 2, no versículo 16, aliás, do versículo 15 a 17. Olha o que Deus disse para Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez uma afirmativa. E é verdade, Adão e Eva ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Ah, pastor, como que Adão e Eva morreram se eles continuaram vivos fisicamente, se eles tiveram filhos, tiveram Abel, Caim, Sete, e filhos e filhas, e a Bíblia relata que Adão viveu 930 anos. Então eles morreram em que sentido? Eles morreram espiritualmente. Esta é a primeira morte que vamos falar. Adão e Eva, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. Essa é a primeira morte. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Ou seja, quando o homem, ou quando Adão pecou, houve uma separação entre Adão e Eva e Deus. Eles ficaram separados de Deus. A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Então nós podemos ver isso, por exemplo, eu gostaria de ler com você, no capítulo 3, depois que o homem pecou, capítulo 3 de Gênesis, depois que o homem pecou, diz a Bíblia, em Gênesis 3, do 8 em diante: quando viram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Você pode ver que há uma separação. Onde estás? Havia uma separação entre o homem e Deus. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, amados santos eleitos do Senhor, morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Vamos ver outro texto que prova que essa separação, que há essa morte espiritual, essa decadência do homem. Isso está em
Romanos capítulo 3, nós podemos ver versículo 10 a 12. Olha o que diz a Bíblia. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Uns morreram, se extraviaram. Almas fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, o homem, Adão e Eva pecaram. A morte passou a todos os homens. O pecado entrou no mundo. Eles nos mataram espiritualmente. Nós ficamos sem entender, sem buscar a Deus. Não éramos justos, estávamos extraviados e não tínhamos como buscar Deus, nem entendíamos nada, inúteis. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo escrevendo aos Éfesos, olha o que ele diz, capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos por delírios e pecado. Nós estávamos mortos, delírios e pecado. É por isso que nós acreditamos no livre-arbítrio para a salvação. Porque o homem está morto, delírios e pecado. E podemos ver também o que diz a Bíblia, versículo 6, Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Claro, nós estávamos mortos espiritualmente, e ele nos ressuscitou, o Senhor nos deu vida. Então, primeira morte, morte espiritual, separação de Deus e o homem. Segunda morte, a morte física. Porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e a morte física passou a todos os homens. Podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 5. Olha a morte física agora de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3 a 5. Está contando a história da genealogia. Versículo 3 diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Que morte? Física. A morte física. Então a Bíblia fala da morte física, morte espiritual, morte física. E uma terceira morte que a Bíblia relata é a morte eterna. Vejamos o que diz João no capítulo 5. Jesus está falando das duas ressurreições. João capítulo 5, a partir do versículo 24, ele está falando das duas ressurreições. Mas o que nos interessa mesmo é o versículo 29. João 5, 29, olha o que diz a Bíblia. Os que tiverem praticado... vamos ver o 28 também. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Se tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, se tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, há pessoas que vão ressuscitar no último dia para a condenação, ser julgados e condenados, porque são filhos do diabo, porque são joio, porque não são eleitos, são destinados para o inferno. Então, esta é a morte eterna, a condenação. João falou sobre isso também em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Podemos ver versículos... Vamos ler versículos 5 e 6. O que nos interessa é o 6. Vamos ler o 5 também. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não viverão até que se complete os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, sobre quais a segunda morte, que aqui está falando de morte eterna, de condenação, não terá poder algum, autoridade alguma, sobre os eleitos, que ao ouvir o Evangelho creem, são vivificados, porque estavam mortos espiritualmente, são vivificados, são ressuscitados e passam a viver eternamente no Espírito. Então, a segunda morte, a morte eterna, que no nosso caso aqui, a morte eterna é a terceira, a ordem que colocamos, essa morte eterna não tem valor e nem autoridade, nem poder sobre os eleitos, vão viver eternamente. Sobre os filhos do diabo serão condenados eternamente. Essa é a terceira morte, morte eterna.
eterna. Então, para concluir, a Bíblia fala de 3 mortes. Morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. Morte física, que é quando o corpo morre. E a morte eterna, que é a condenação eterna. Esta é a palavra da graça de Deus. Esse é o nosso flash de graça. Graça e paz a todos. Se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivaemgraça.com.br, ou então você pode acessar a nossa rádio web www.radiovivaemgraça.com. Temos o nosso blog também, O Predestinado. No nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Até o próximo flash de graça.